Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, boa tarde. Meu nome é Clélia, eu sou doutoranda do Programa de Estudos em Literatura de Pós-Graduação da UNB. Eu sou orientanda da professora Roberta Cantarella. Primeiramente, eu quero justificar essa minha apresentação, dizer que eu estou aqui representando a professora Roberta, que é, na verdade, a autora dessa submissão. A professora Roberta, ela passou por um processo no olho, essa semana, já tem alguns dias, e aí ela, por recomendações médicas, ela precisa ficar alguns dias sem acesso, né, sem olhar, né, a telas, a claridade, então ela ainda está com um processo de recuperação de uma condição no olho um tanto complexa, e aí ela está ainda em repouso. E aí eu estou fazendo a apresentação da professora, em nome da professora Roberta, a quem ela é autora dessa submissão, dessa comunicação, e eu sou co-orientadora da professora. Eu espero que, assim, possamos contribuir com o evento, mesmo diante, né, dessa circunstância. Então, a comunicação, intitulada A Formação de Professor na Educação à Distância, as melhorias, acessos e limitações. Um diálogo sobre a formação docente no curso de Letras, EAD, na Universidade de Brasília. Autora, Roberta Cantarella, doutora, né, professora Roberta Cantarella, coautora Clélia Gomes, doutoranda. Iniciando a conversa, o crescimento, trazer um pouco a fala acerca da EAD, a professora Roberta, ela é professora na educação à distância, no curso de letras da Universidade de Brasília, ela também é coordenadora do curso, uma das coordenadoras do curso, então, assim, ela tem uma vasta experiência nesse quesito, nessa proposta de formação de professor. Então, houve, né, um crescimento em linhas gerais, houve um crescimento na educação à distância, na formação de professores, também atuar ou falar sobre a EAD é importante entender suas vantagens, as vantagens, mas também os desafios. É importante, o objetivo, nesse caso aqui, explorar melhorias, o que é que tem melhorado no processo, investido no sentido de estrutura da EAD ao longo, né, desses anos, da existência dessa formação, dessa formatação de formação continuada ou formação inicial docente. As limitações também desse processo. E a EAD, como formação docente, inicial docente em letras, língua portuguesa e respectivas literaturas, no ambiente virtual de aprendizagem da UNB, que é o ambiente o Aprender 2. Então, de acordo com Silva, a EAD é uma estratégia de ensino que contribui e facilita o desenvolvimento da aprendizagem. Porém, Silva também destaca a escassez de pesquisas na área. Matos e Burna diz que a educação à distância traz características próprias que impõem a necessidade de novas aprendizagens por parte de quem planeja, desenvolve e avalia, implicando, inclusive, na necessidade de que seja construída uma nova maneira de compreender o processo de ensino
e aprendizagem. Então, nas melhorias que temos observado, enquanto docente da área, enquanto sujeitos envolvidos nesse processo de formação, e nesse processo que apresenta-nos muitos desafios, que é a formação à distância, a EAD, tanto pela manutenção quanto pela potencialidade, né, pela potencialização desse modelo, desse formato de educação, percebemos, né, que há diversos pontos positivos, há diferentes aspectos que precisam ser considerados, que é a flexibilidade de horário e locais de estudos, a formação e o engajamento dos profissionais que atuam na EAD, e aí nós falamos aqui, fazendo referência à própria, o curso de letras, né, EAD da UNB, acesso a uma variedade de recursos digitais e materiais atualizados, a possibilidade de formação inicial, mas também formação continuada e especializada, uso de tecnologias diversas, como os vídeos, fóruns, plataformas interativas, discussões diversas, né? E também vimos também como a democratização das oportunidades. Além da promoção, da expansão e acesso, que é uma das questões que é muito importante, é considerável, né, na EAD, que é a promoção de desenvolvimento das habilidades da autoaprendizagem, a expansão e acesso ao ensino que rompe, né, com as fronteiras geográficas, a presença da universidade em lugares de difícil acesso e, consequentemente, a formação de professores que atuam ou que já atuam, ou que provavelmente atuarão nesses espaços de dificuldade de acesso. Paramu, o de Souza e Trindade, né, define a educação à distância como uma relação de diálogo, estrutura e autonomia. Para ele, essa modalidade de ensino exige meios eletrônicos, mecânicos e muitas outras técnicas para mediar a comunicação entre professor e aluno. Também temos os limites, né, como qualquer outro modelo, formato, inclusive no presencial. E aí, desses limites, desses percalços, né, dessas questões que são os maiores entraves no processo de formação EAD, é a falta de contato presencial e a interação direta, né? Então, o contato mesmo da presença, o corpo a corpo ali, a dificuldade de manter a motivação e o engajamento dos estudantes é também um percalço, é também um desafio, um limite. As limitações tecnológicas e de acesso à internet de qualidade, principalmente nos lugares mais distantes, né? Mas há uma complexidade de estrutura, de materiais, de aparelhagem, principalmente de internet que supra, que contemple adequadamente a necessidade. A falta de momentos formativos, quanto ao uso da plataforma Aprender 2, como é o caso da UNB, que é utilizada na UNB para os sujeitos envolvidos no processo, a necessidade de formação específica para o uso de tecnologias pelos professores que atuam na EAD, e também estruturas são as que dificultam o contato mais frequente da universidade com os polos, de modo que a coordenação, de modo que apoio dentro da própria universidade, que é sede, que ela vá aos polos, muitas vezes a falta de estrutura no deslocamento, na ida, enfim, acabam também sendo empecilhos. E desafios de conectividade, conforme já falamos, infraestrutura em algumas regiões. E continuando, né, esses desafios,
o que é que a gente tem numa perspectiva de futuro, de melhorar, de romper esses desafios. É uma melhoria, buscar melhoria, melhorar, né, a infraestrutura tecnológica, também a formação continuada dos professores que atuam na EAD, para o uso de plataformas digitais, e desenvolvimento de metodologias e praxes pedagógicas adequadas, a manutenção e participação dos estudantes de modo efetivo, que não é só trazer, né, não é só dar o acesso ou possibilitar a entrada, mas principalmente e sobretudo mantê-los efetivamente participando do processo de formação, de ensino e, consequentemente, de aprendizagem. Aqui é uma capa, né, eu diria da, da plataforma utilizada pela Universidade de Brasília para a EAD, que é o Aprender 2, o nome aqui do nosso ambiente virtual de aprendizagem. E algumas considerações, né? Observamos que é importante ampliar os acessos e garantir a permanência, participação efetiva de todos os envolvidos nesse processo de ensino e aprendizagem, fortalecer as instituições e os professores é também essencial para o desenvolvimento da educação à distância. De acordo com o Paulo Freire, a educação como formação, como processo de conhecimento, de ensino, de aprendizagem, se tornou, ao longo da aventura no mundo dos seres humanos, uma conotação de sua natureza, gestando-se na história como uma vocação para a humanização. Nogaro diz que o exercício da docência exige mais do que possuir conhecimento e saber aplicar técnicas pedagógicas, a condução de um grupo de alunos e desenvolvimento do trabalho pedagógico exige do professor capacidade de conhecer, aplicar, ressignificar conhecimento, como também organizar e mobilizar os discentes para que aprendam. Então, essa é um pouco, trazer um pouco como se dar esse processo EAD, né? Como é que nós atuamos, e aí trazer um pouco dos desafios, das possibilidades, das limitações, das conquistas da EAD no curso de letras da UNB, e como esse curso, mesmo com todas as dificuldades estruturais, com as dificuldades que geralmente, né, são enfrentadas dentro da educação, como ele faz a diferença, como ele chega a lugares diferentes, ele expande, ele tira a centralização e ele leva principalmente a universidade para outros espaços. A academia, a formação desse docente, ela não fica restrita ao ambiente, ao espaço físico, por dentro dos muros, das salas de aula da Universidade de Brasília, mas propõe com que outros espaços, outros sujeitos possam usufruir do que a Universidade de Brasília tem, do que ela possibilita, que ela proporciona enquanto formação. Que também é uma das funções, um dos objetivos da universidade pública. Então, quero agradecer em nome da professora Roberta, desejar também melhoras a ela, né? E agradecer a oportunidade aqui do evento, pela possibilidade, pelo momento, e desejar, né, um ótimo evento a todos e a todas. E gratidão. Muito obrigada. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.